Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma aula de Geografia Regional e claro que hoje será a região Nordeste. Na verdade, hoje nós faremos uma aula sobre o relevo do Nordeste, o que estamos trabalhando há um certo tempo. No entanto, como eu havia afirmado no vídeo anterior, nós trouxemos a classificação mais recente do relevo, que é a classificação do Jurandir Ross, de 1995, e hoje nós vamos trazer uma classificação histórica, que foi publicada pela primeira vez no Boletim Paulista de Geografia em 1949. Por um dos maiores autores da geografia brasileira, um dos grandes geógrafos de nossa história, que foi o professor Haroldo de Azevedo, que escreveu uma obra extraordinária, uma obra de geografia tanto técnica quanto didática. Pois bem, e por que a gente vai retornar ao relevo do Nordeste de 1949? Primeiro, pelo grande motivo, que é o fato dele aparecer nos vestibulares. Então ele é cobrado até hoje, porque era a base do relevo que permitiu que classificações na sequência, como a de Aziz Nassib Absaber, assim como também a na sequência de Jurandir Ross, aparecessem. Esses três autores, que trabalharam muito bem o relevo brasileiro, são cobrados nos vestibulares. E é importante dizer que anterior a do Haroldo de Azevedo, de 1949, já havia publicação, porém ela trabalhava o critério altimétrico, o que eu expliquei para vocês quando a gente trabalhou o relevo da região centro-oeste, que evidentemente a gente classificava o relevo em termos de altitude. De 0 até 200 metros uma planície, de 200 a 800 metros um planalto, de 800 a 2.000 um altiplano, acima de 2.000 montanhas. No entanto, este critério foi sendo superado e, à medida em que a ciência, a geociência especificamente, avançava, a geografia foi incorporando novos critérios, novos conceitos. Tanto que esta classificação ela dá ênfase em critérios morfológicos, que aqueles que eu explico, que além da altitude tem a ver com o formato do relevo e o tipo de rocha, além dos critérios geológicos. Então, já é um ensaio de uma classificação moderna. Pois bem, feita esta introdução, como é que o mestre Haroldo de Azevedo olhava para a região Nordeste? Bem mais simples do que o mestre Jurandir Ross. Basicamente, ele via 3 unidades de relevo. Nós temos em verde, junto ao litoral, uma planície, e no interior ele via 2 planaltos. O planalto que vocês estão vendo a leste, o Planalto Atlântico, e o Planalto a oeste, o Planalto Central. Isto mesmo. Posteriormente, a análise do Planalto Atlântico e do Planalto Central dentro do Nordeste fará com que a gente classifique estes 2 planaltos com características muito específicas da região como o Planalto Nordestino. No entanto, neste momento nós vamos ter então a planície do litoral e no interior, a leste, nós temos o Planalto Atlântico e a oeste o Planalto Central. Planalto Central que, como ele salienta, é formado por chapadas sedimentares. Por sua vez, o Planalto Atlântico tem chapadas cristalinas, como é o caso da Chapada da Borborema, que na época ele gostava de chamar de Serra da Borborema,
além das formações mais cristosas e mais antigas, dobramentos antigos, como é o caso da Chapada Diamantina. Mas vamos lá, gente, vamos aproveitar então a classificação e dar nome às unidades. Então, em termos de planaltos, o mestre Haroldo de Azevedo identificava 2 para o Nordeste. A oeste, o Planalto Central, jovem, formado por chapadas sedimentares, portanto de origem bem recente. Enquanto a leste nós tínhamos um planalto bem antigo, pré-cambriano, o chamado Planalto Atlântico. Pois bem, na época do Haroldo de Azevedo, o Planalto Central e o Planalto Atlântico eram vistos como parte de um planalto maior chamado Planalto Brasileiro. Então, se você quisesse simplificar ainda mais essa formação de relevo, você tinha no interior o chamado Planalto Brasileiro. Já no litoral, você tinha o que ele gostava de chamar de planície costeira. Posteriormente, esta planície costeira foi sendo chamada também de planície atlântica ou planície litorânea. Então, de forma simplificada, nós temos 2 grandes unidades de relevo. Os planaltos, que são compositores do Planalto Brasileiro, e a planície litorânea chamada de planície costeira. Se você quiser abrir, é claro, no Planalto Brasileiro, a oeste de origem sedimentar mais recente, o Planalto Central. A leste de origem cristalina muito mais antigo, o Planalto Atlântico. E de origem sedimentar muito recente no litoral, a chamada planície costeira. É isto, gente. Lembrando que na próxima aula nós continuaremos com o relevo do Nordeste, mas desta vez nós trabalharemos a chamada hypsometria, ou seja, o relevo do Nordeste em termos de variação de altitude. Eu os aguardo na próxima aula de região Nordeste. Lembrando que intercalado nós teremos mais uma aula de região Centro-Oeste. Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima e tudo de bom.